Bom dia, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou ler para vocês João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, quando via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um desses tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Isso aqui, gente, é porque eles contavam só os homens, mulheres e crianças não eram contadas. Com certeza tinha muito mais. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus.
E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha, muito importante, versículo 27, tá? Aqui Jesus fala da vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Vou ler novamente essa segunda parte do parágrafo, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Olha, versículo 28 e 29, muito importante. Jesus respondeu e lhe disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Enviou Jesus. Aqui no capítulo 6, do versículo 14 ao 15, os judeus esperavam pelo profeta, o Messias, que Moisés prometera. Depois de ter alimentado 5.000 homens, a multidão acreditou que Jesus era o profeta, o prometido, pois ele havia alimentado uma grande multidão de forma miraculosa, como fez Moisés. Entretanto, eles achavam que o seu Messias se tornaria um grande conquistador. Consequentemente, a multidão reagiu usando a força, até mesmo a violência, tentando capturar ou arrebatar Jesus para levá-lo a Jerusalém e fazê-lo seu rei. Eles queriam que Jesus assumisse uma liderança política, estabelecesse um reino e os livrasse do jugo da autoridade romana. Jesus entendeu a situação e retirou-se para um monte a fim de escapar deles. Então as pessoas não entendiam que Jesus era rei, mas ele é rei do céu, ele é rei de Deus, ele é rei da vida eterna, como diz aqui no versículo... Aqui no versículo 27, aqui ele fala da vida eterna, né? Então, Jesus, entendendo a confusão que as pessoas estavam fazendo, ele foi para o outro lado, para que as pessoas pensassem, refletissem. Baseado nisso tudo que eu li, eu vou ler também Resolução de Problemas, Esperando a Solução de Deus. É muito importante esse trecho, porque está todo baseado na Bíblia e Jesus é a solução de tudo. E o mais engraçado é que aqui eu li hoje, né? Quando Jesus anda sobre o mar, quando o mar fica agitado e tudo mais, e eu tive um sonho onde havia uma grande manifestação de pessoas para um determinado casamento e de repente vinha uma ventania, um vendaval terrível que levava tudo, virava tudo que estava naquele local para atender ao casamento que iria acontecer. E eu encontrei a resposta aqui agora e eu vou ler para vocês. Resolução de problemas, esperando a solução de Deus. Primeiro passo para superar problemas, sejam eles de ordem física, emocional ou espiritual, é admitir que precisamos e desejamos uma mudança. Jesus fez uma pergunta muito importante ao homem deitado ao lado do tanque de Betesda,
que estava enfermo havia 38 anos. E o que Jesus perguntou? Queres ficar são? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: você se importa o bastante com o seu problema para fazer algo a respeito dele, mesmo que exija da sua parte algum tipo de ação, esforço, sacrifício ou até mesmo sofrimento? Como é o costume de muitos necessitados, esse homem respondeu ao Senhor com autocomiseração, que é aquela situação onde a gente sente dó de nós mesmos, né? Eu mesma acabo fazendo isso, infelizmente. Quando Jesus vê que precisamos de ajuda e envia alguém disposto a nos ajudar, será que agimos como mártires? Não será esperança para mim? Não há esperança para mim? Ninguém me ama? São as suas palavras? A pessoa que se prende a essa atitude tem poucas chances de experimentar a cura. Olha, gente, eu sou sincera a vocês, eu já fiz isso, eu já disse essas palavras do jeito que está aqui, em momentos difíceis da minha vida, porque eu achava que eu não iria mais receber a cura. E eu estou me restabelecendo, graças a Deus. Porque Jesus é gracioso e conhece os nossos desejos mais secretos. Ele muitas vezes passa por cima do nosso choro e autocomiseração e nos testa, tá? Então, muitas vezes ele ignora o nosso choro, porque nós temos que ser fortes. Levante-se, ele diz. Pegue o seu problema e siga em frente. Então não devemos fugir, temos que enfrentar. Não espere que os outros sintam pena de você. Levante-se. Se você precisa de um toque do Senhor, pergunte a si mesmo se está tão ansioso para ser transformado, que está disposto a fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Quando Deus vê que somos obedientes à vontade dele e estamos dispostos a fazer o que for necessário para sermos curados, ele nos envia o socorro de Jesus por meio de uma pessoa, de um versículo, de sua palavra ou um novo pensamento na nossa mente. Devemos seguir a orientação de Deus, pois Ele nos criou e sabe exatamente o que precisa ser feito para nos curar. Finalmente, quando sentimos o poder de Deus, fazemos mudanças positivas em nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer. Não devemos deixar que os incrédulos nos convençam de que tudo é mera coincidência. Devemos permanecer firmes e nos afastar para longe, como fez o homem carregando a sua cama, respondendo simplesmente: Jesus me curou. Então, queridos irmãos, Deus é simplesmente maravilhoso e às vezes Ele ignora as nossas fraquezas, o nosso choro, a nossa dor, para que nós acreditemos nele e Ele consiga nos tirar dessa situação. E uma outra coisa muito importante, gente, é que quem trabalha para Jesus, para Deus, para o Divino Espírito Santo de Deus, ele tem a vida eterna. E quem nos dá a vida eterna é Jesus. Mas para isso precisamos confiar no Espírito Santo de Deus e confiar em Deus. Eu estava lendo ontem uma passagem aqui muito importante do livro Bem-vindo Espírito Santo e me lembrei de uma situação em que uma colega me repreendeu. Eu não estava fazendo nada de errado, porém eu estava mostrando um áudio que fala que as pessoas estavam brincando com o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês. O Senhor Jesus comunicou a plenitude da divindade do Espírito Santo quando disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, 19. Se o Espírito Santo não fosse divino, não encontraríamos ligado em igualdade ao Pai e ao Filho nas Escrituras.
Pedro refere-se ao Espírito Santo em Atos 5:4 como Deus. Quando Ananias e Safira retiveram parte do ganho com a venda da propriedade deles e fingiram que tinham dado toda a quantia, Pedro perguntou: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos 5:3, ênfase acrescentada. Depois ele disse: não mentistes aos homens, mas a Deus. Versículo 4, ênfase acrescentada. Não existe diferença entre mentir para o Espírito Santo ou para Deus, porque o Espírito Santo é divino, isto é, possui com plenitude todos os atributos da divindade. Ok? Ele não é apenas o Espírito Santo de Deus, mas também é Senhor. A Bíblia declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. E além disso, nós somos transformados em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo também é Deus, assim como Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos irmãos, eu vou parar por aqui, porque eu tenho que trabalhar. Com a graça do Senhor Jesus, eu consegui voltar a trabalhar, mesmo com dificuldade, readaptada. Não estou no cargo que eu tenho, que é ser professora, mas eu ainda estou me recuperando. E um profissional verdadeiro tem que saber quando ele ainda está em recuperação, para não fazer nenhum mal aos nossos irmãos, né? Então, Jesus disse: fazei ao outro aquilo que gostaria que fizesses a si mesmo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, do Divino Espírito Santo e de Deus Todo-Poderoso. Amém.